Imagine uma cidade próspera, repleta de arte, comércio e uma vida cotidiana tão pulsante quanto qualquer metrópole moderna. Agora visualize tudo isso sendo interrompido num instante, como se o tempo fosse bruscamente congelado pela ira de um meteoro. Hoje, nos sombras do passado, vamos embarcar em uma jornada a Pompeia, a cidade romana que viveu seus últimos momentos no meio ao caos do Monte Vesúvio. Prepare-se para descobrir como uma tragédia inesquecível se tornou nossa melhor janela do passado. Localizada na região da Campânia, no sul da Itália, Pompeia prosperou graças à fertilidade das encostas do Vesúvio, onde vinhedos e oliveiras floresceram em abundância. Longe de ser apenas uma vila rústica, Pompeia contava com termas, teatros e anfiteatros que refletiam o estilo de vida romano. Entre o lazer e o senso cívico, seu porto era movimentado. Os mercadores traziam e levavam produtos exóticos, impulsionando a economia local. Os moradores, tanto ricos quanto pobres, compartilhavam um espaço urbano bem organizado, com ruas pavimentadas, estabelecimentos de comida, os termopólios e até slogans políticos gravados nas paredes. Porém, sob seus pés relacionados estava um perigo adornado: o Monte Vesúvio, que desde 62 depois de Cristo já havia dado sinais de instabilidade em terremotos, mas que poucos levaram a sério como um alerta ativo. Alguns historiadores argumentam, inclusive, que a soberania pode ter ocorrido não em agosto, mas em outubro de 79 depois de Cristo, baseando-se em registros de frutas de outono encontradas nos escombros. Essa controvérsia reforça o quanto ainda temos a vender sobre Pompeia. Aconteceu de forma rápida e devastadora. O Monte Vesúvio expeliu uma coluna gigante de gases, cinzas e pedras pomes que subiu por quilômetros na atmosfera, antes de desabar sobre as cidades abaixo. Um relato de Plínio, o jovem, descreve como o céu se tornou escuro como breu. As ruas se encheram de detritos e o ar ficou irrespirável. As famílias tentavam fugir, mas a chuva de cinzas e a fumaça densa bloqueavam as rotas. Muitos se abrigaram em casas e porões, sem imaginar que a pior parte viria pouco depois. Fluxos piroclásticos, nuvens superquentes de gases e fragmentos, que atingiram Pompeia e Herculano em velocidades espantosas, selando o destino de milhares de pessoas. Nas primeiras horas do que parecia um dia comum, pequenos tremores foram sentidos em Pompeia, porém muitos moradores mantiveram suas rotinas, despreocupados com o que julgavam ser mais um abalo passageiro. Por volta do meio-dia, o Vesúvio lançou ao céu uma colossal nuvem de cinzas e pedras pomes, que se elevou em forma de pinho, escurecendo o sol e evoluindo à tarde em uma espécie de crepúsculo amedrontador. À medida que a nuvem se expandia, fragmentos de rocha e lapili caíam sobre os telhados, desabando varandas e abrindo caminhos para a fumaça entrar nas residências. Alguns tentaram fugir às pressas, levando poucos pertences e gritando nomes de familiares perdidos entre a multidão, mas as ruas logo ficaram intransitáveis pela grossa camada de detritos que se acumulava. Quando, horas depois, chegaram os fluxos piroclásticos, tempestades de gases superaquecidos capazes de varrer tudo em seu caminho, não houve mais escapatória para aqueles que permaneceram na cidade. Em questão de momentos, a escuridão total e a fuligem sufocante selaram Pompeia em um silêncio mortal que durou quase 2000 anos. Nem todos morreram imediatamente, alguns sufocaram sob as cinzas, enquanto outros foram pegos pela onda de calor em pleno caminho de fuga. Era o princípio de um silêncio que duraria séculos. Em poucas horas, Pompeia deixou de ser um lugar cheio de vida para se tornar um deserto de cinzas vulcânicas. No entanto, esse trágico sepultamento serviu como uma cápsula do tempo perfeita. A ausência de oxigênio e o acúmulo de material vulcânico preservaram estradas, afrescos, bonecas, animais de coleta e até pães nos fornos, congelando instantes do cotidiano romano do século I. Quando arqueólogos passaram a encontrar cavidades nas camadas de cinzas, perceberam que espaços eram deixados por corpos em perigo. Ao preencher esses espaços com gesso, revelaram as expressões e posições exatas das vítimas em seus últimos segundos de vida. É impossível não se comover ao ver um cão ainda preso à coleira ou uma família abraçada em busca de proteção.
Em questão de horas, uma densa camada de pedras pomes, cinzas e fragmentos vulcânicos cobriu completamente as ruas, varandas e até os prédios mais altos de Pompeia. Esse depósito não apenas se tornou uma fuga impossível, mas também criou um ambiente de baixa oxigenação, que conservaria quase tudo tal como estava no momento da excelência. Objetos do cotidiano, como utensílios de cozinha, ferramentas e até cestos de pão recém-assados, foram encontrados surpreendentemente intactos séculos depois, pois a camada de cinza atuosa como um escudo protetor contra a satisfação e os saqueadores. Para os arqueólogos, esse congelamento natural do cenário romano é um presente inestimável, revelando detalhes incríveis da vida daquela época, desde hábitos alimentares até padrões de decoração e, tragicamente, o retrato visceral dos últimos momentos de quem ali vivia. Entre os séculos XVIII e XIX, colecionadores e nobres europeus passaram a explorar a região, muitas vezes de forma predatória, retirando murais e esculturas para suas coleções pessoais. Mas foi no século XIX que Giuseppe Fiorelli, métodos dinâmicos, mais cuidadosos, catalogando ruas, construções e criando o sistema de moldes de gesso. Cada nova descoberta lançava luz sobre os gostos artísticos, a religião, a culinária e até as inclinações políticas da sociedade pompeiana. Mais do que sobre reis e generais, Pompeia nos conta sobre pessoas comuns, suas afazeres diárias e seus sonhos interrompidos. Em uma das casas encontramos um baú repleto de joias e amuletos, em outra, um mural lindamente preservado, retratando ilustrações e paisagens idílicas. Tudo isso pintado há quase 2000 anos, mas com cores que ainda surpreendem. Talvez o mais impressionante seja enxergar em Pompeia a rotina de uma cidade romana comum, termopólios, bares de comida rápida, equivalentes às nossas lanchonetes de rua, balcões com buracos circulares onde ficavam os potes de comida quente para servir aos fregueses, grafites, mensagens de amor, xingamentos e propagandas políticas, mostrando que pichar muros não é exatamente algo novo. Áreas de lazer, banhos públicos frequentados tanto pelos ricos quanto por pessoas humildes, e um grande anfiteatro, onde ocorria desde peças teatrais até lutas de gladiadores. Cada detalhe preservado pela tragédia nos conecta diretamente à realidade de um povo que, em muitos aspectos, se parecia conosco. Gostavam de boa comida, diversão e debates. Mas viviam sob um destino fatalmente selado pelo Vesúvio. Pompeia nos lembra que, muitas vezes, a natureza guarda segredos bem além de nosso controle. A cidade, antes tão vibrante, foi silenciada em horas. Porém, ironicamente, ressuscitou séculos depois, revelando ao mundo os detalhes de uma civilização que acreditava ter tudo sob controle. Contemplar suas ruas e objetos é como olhar pelo espelho do tempo. Vemos medos, alegrias e costumes que ainda ecoam em nossa sociedade contemporânea. Acima de tudo, aprender que a história não é feita somente por grandes generais e imperadores, mas por gente comum, que amava, trabalhava e sonhava até que a terra tremesse. Dessa mistura de tragédia e preservação surge a grande lição. A vida é frágil, mas o legado pode ser eterno quando nos dispomos a ouvi-lo. Se esta história sobre Pompeia te tocou e te fez refletir sobre o poder do passado, inscreva-se agora no canal Sombras do Passado para descobrir outros episódios fascinantes que moldaram a humanidade. Deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo histórico de qualidade e compartilhe este vídeo com os amigos que gostam de mergulhar em tempos remotos. Nos comentários, conte o que mais te impressionou em Pompeia ou qual outro tema histórico você gostaria de ver aqui. Juntos manteremos viva a memória de gerações que ainda têm muito a nos ensinar.